Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu vou gravar uma pequena aula aqui de introdução à questão do que nós vamos falar sobre a maturidade e explicar um pouquinho para vocês o funcionamento do cérebro, que eu acho de extrema importância conseguir entender como o cérebro interage, como é que acontecem as transmissões de informações dentro do nosso cérebro, para que a gente possa, inclusive, mudar determinados comportamentos, determinadas situações da vida da gente, tá? Então, antes de começar a explicar para vocês, eu preciso que vocês entendam que o ser humano ele tem constituição de 4 componentes, que são as componentes que vão dar, né, a fração de quem é o ser humano como geral. Falando na questão principalmente mental, cerebral, neurocognitiva, cognitiva, tá? Nas menções voltadas a como a psicologia enxerga o ser humano, né? Então, antes de começar a falar sobre maturidade ou sobre o tema do nosso curso, que a gente vai ter um tempo para falar exaustivamente disso, eu preciso que vocês entendam um pouquinho que essa constituição é feita de 4 componentes principais. A primeira componente ela é biológica, tá? O que significa isso? Biológica significa que ela tem uma fração de caráter, eu vou dizer, dado pelo divino, de Deus, que é do seu DNA. E essa biologia é o que constitui, por exemplo, a tua personalidade, seu caráter, o seu estilo de personalidade, o seu estilo de temperamento. Então, isso nasce com você, é biológico. A gente muda essa biologia, Vivi? A gente modela essa biologia, mas uma pessoa que tem um funcionamento com dopamina mais alto, que a gente vai classificar nas menções do ADHD, por exemplo, do hiperativo, né? Do TDAH no brasileiro, vou tentar usar as nomenclaturas de brasileiro, mas não vou mentir para vocês que a nomenclatura brasileira para mim é difícil, porque eu não estudei nada da psicologia nas nomenclaturas brasileiras, então para mim dá um pouquinho de trabalho. Se eu errar as nomenclaturas, vocês me perdoem, tá bom? Mas o ADD ou ADD, que é o Attention Deficit Disorder, por exemplo, que é o déficit de atenção, né? Porque no ADD a gente tem hoje 6 tipos de ADD diversos, né? Dos quais os 3 principais já são estudados faz tempo, mas aí entrou mais 3 ali que foram feitas pesquisas de atualizações. Então, é importante que vocês entendam que esse cérebro ADD, ele existe porque ele tem uma alta dopamina circulante no núcleo accumbens. Vocês vão entender um pouquinho agora o que que é. E é interessante que vocês saibam o que é e onde ele se liga e por que que ele se liga, porque vocês vão entender por que que as pessoas têm determinados comportamentos assim ou assado, por que que elas agem assim ou por que elas agem assado. Porque eu acho que a anatomia, a fisiologia explicaria pela anatomia como é que esse processo é interligado, e isso ajuda vocês a terem uma coerência maior nas informações, né? Eu percebo às vezes que a gente repete jargões, repete coisas que são faladas na internet, ou que a gente escutou nos vídeos, mas a gente não tem a menor noção da proveniência desta informação. E a gente acaba criando alguns tipos de posicionamento, que a gente chama de silogismo, né? Que é a afirmação com base em algo que alguém falou, com base em algo que a gente não sabe se é uma premissa verdadeira ou falsa, algo que a gente não tem nem material para poder ter profundidade de julgamento ou de análise nesse processo. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado, essa minuciosidade quando se trata de anatomia, de fisiologia, porque existe, né, um porquê de ser assim ou assado. E se não existe um porquê de ser assim ou assado, é porque foge desses contextos, né? Óbvio que a gente não vai falar só de ciência, porque, por exemplo, se a gente fala do aspecto mental, ainda, tudo que é científico ele tem que ser reproduzido. E no aspecto mental, como ninguém vai ter a sua história de vida, você tem a sua história, o outro tem a história dele, a probabilidade de a gente conseguir tornar uma mente 100% científica é remota, porque nunca, mesmo que a gente queira, alguém vai viver o que você viveu exatamente na sua pele. Quando eu falo sua pele, eu quero dizer com a sua personalidade, com a sua forma de enxergar, com a sua percepção de mundo, né? Com a sua genética, olhando as situações. Então, mesmo que você tenha um irmão gêmeo que viveu a mesma situação que você dentro da tua casa, a tua personalidade não necessariamente, porque vocês são gêmeos, é igual ao DNA desse aqui no senso de biologia, né? Tanto que a gente tem gêmeos idênticos com comportamentos muito diferentes, porque a biologia é diferente. Então, a gente precisa entender esta conotação para poder entender que por que, que a mente não pode ser científica ou existe essa dificuldade? Porque não encontramos ainda uma leitura que consiga ser colocada a um campeão, né, a uma população, né, e colocada uma mente que vale uma população. Porém, a gente tem ali dentro daquela mente estudos que comprovam que mentes assim funcionam assado, mentes assim funcionam assado, porque as variáveis elas dão determinados resultados. Então, a gente já consegue ter muitas aproximações de leitura
científicas, inclusive, mas não pode ser aplicada a toda a população, porque cada um tem a história, o jeito de ver a história, interpretar a história, e inclusive um progresso na própria vida, tá? Então, primeira componente, biológica, tá? Então, essa é a primeira componente que a gente precisa levar em consideração. Caráter, personalidade dessa pessoa. Segunda componente que nós vamos levar em consideração é a componente emocional. A componente emocional, ela tem a ver com o sistema límbico e o funcionamento do sistema límbico. Então, algumas pessoas têm mais funcionamento nesse setor, outras têm menos, então tem umas pessoas são mais sensíveis, outras pessoas são menos sensíveis, né? Então, essa parte do sistema emocional é uma componente que a gente leva em consideração, tá? E ele é o produtor dos sentimentos, vamos dizer assim, né? Então, pensa que a biologia tem um acesso direto ao setor límbico, e esse setor límbico é que vai dizer a você se aquilo vale mais ou menos para você, porque ele tem ligação total com o hipocampo, que são as suas memórias arquivadas a longo término, que nós chamamos, né? E esse longo término é onde você, a sua caixinha de Pandora, onde você guarda as coisas que marcaram a sua vida, né? Que você teve a absorção por 5 sentidos de uma forma muito forte. Então, o hipocampo está ali, guardando as informações, tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre isso também, mas para vocês entenderem um pouco, ali no hipocampo fica, esse sistema límbico tem uma das frações que é o hipocampo. Depois, a gente vai falar da componente emocional, a gente vai ter a componente cognitiva. A cognitiva é a nossa massinha cinzenta, né? Então, a cognição, ela acontece nos hemisférios, nos córtex, né? Nas questões do córtex. Então, aquela tripinha do cérebro que é toda em volta, eu vou mostrar para vocês, ela é que dá a fração cognitiva, que ela é responsável pelos seus pensamentos. E depois a gente tem uma quarta componente, que é o comportamento. E a componente comportamental, ela leva em consideração as primeiras três. Então, o seu comportamento, ele vai ter, dentro do comportamento, uma componente biológica, uma componente emocional e uma componente cognitiva, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma emoção, né? Eu sinto uma emoção, logo, esse sentimento vai produzir uma leitura, né? Que eu vou levar a um pensamento, que eu vou levar a um comportamento. Então, as variáveis seriam mais ou menos essa, tá? Então, mas o comportamento, ele é o último e ele tem essas três dimensões anteriores. Então, como que eu faço para mudar um comportamento? A melhor forma de mudar o comportamento é entendendo de onde é a proveniência desse comportamento, fazendo uma análise desse processo comportamental. Então, eu tenho o comportamento X, então eu preciso analisar essas três componentes que são envolvidas nesse comportamento, tá? Que pensamento eu tenho quando se trata desse comportamento, né? Que tipo de emoção ou de sentimento eu tenho? A emoção, ela é fisiológica, mas o sentimento não. O sentimento é uma leitura da emoção. Então, vamos lá. Que sentimento eu tenho sobre isso, né? E que emoção aquilo me causa? Então, a gente tem essa leitura para gerar uma mudança de comportamento. E esse é o esquema mais simples e fácil. Inclusive, é feito isso no CBT, que é o Cognitive Behavioral Therapy. No brasileiro é TCC. TCC. Então, é feito isso no TCC. Esse processo é feito no TCC de terapias, né? E também existe por condicionamento, que a gente usa no ABA, por exemplo, que são tipos de terapia usado para autismo, mas hoje em dia se usa, inclusive, para pessoas que não têm autismo. Então, são condicionamentos operantes, condicionamentos clássicos, onde a gente condiciona, é o que a gente faz com os animaizinhos, por exemplo, com os bichos, né? Vai fazer cocô ali, então daí até ele pegar que é ali que ele tem que fazer cocô, você tem que ir ensinando ele, brigando, né? Ficando bravo, colocando ele ali, puxando a orelha. Então, você tem que mostrar para ele que o lugar certo de fazer cocô não é ali onde ele está fazendo. Então, é condicionamento, né? E o ser humano, ele pode sim ser condicionado. Mas funciona para tudo condicionamento? Não, não funciona para tudo. Que são os hábitos, né? A gente vai chamar no indivíduo humano de hábito, né? Ah, eu tenho tal hábito, eu não tenho tal hábito. Então, são condicionamentos, e esse condicionamento, ele demora cerca de 20 a 30 dias para poder ser programado, né? Nos autistas, menos, eu percebo que no autismo, em uma semana que ele faz a mesma regra, ele consegue manter as mesmas regras. Compensação, se ele sair 2, 3 dias da regra, ele sai 2, 3 dias da regra e começa tudo do zero. Então, ele tem condição de ser bem condicionado de acordo com os formatos, né? Porque o autismo funciona bem as regras de horário e tal, né? E eles são chatinhos, se você programar que é isso, a regra é aquela, então eles são bem rígidos, tem uma personalidade, um cognitivo rígido, né? Não é a personalidade, cognitivo rígido. Então, para eu mostrar para vocês um pouquinho, eu vou mostrar aqui, eu vou dividir com vocês uma tela, que é que explica a dimensão neural, né? É um sistema em inglês que chama-se The Brain, né? Brain Facts 3D, que seria o 3D é um sistema que explica como o cérebro funciona. Então, aqui você tem o hemisfério, aqui left cerebral hemisphere, que seria o lado
o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro, o cérebro, lado direito, né? Então, aqui você tem o cérebro, aqui você tem o pons, que é a ligação entre os setores, a ponte, né? O cerebelo, que é a região, o cérebro pequenininho, que é responsável pela questão da respiração e tudo quanto. Então, quando você clica aqui nesse sistema, ele explica para você o que que faz, né? Então, o que que o cerebelo faz, né? O cerebelo tem 70 milhões de neurônios, 70 bilhões de neurônios, né? O cerebelo ajuda a improvisar sistemas motórios, detectar erros de movimento, ajustar isso a novos movimentos, inclusive movimentos pequenos, né? Com circuitos neurais, né? E ele tem the procedural memories of learning. Ele é tudo. As memórias procedurais deles são arquivadas pelo hipocampo e eles têm ligação direta. O cerebelo tem ligação direta com o hipocampo, ou seja, com os movimentos já programados no seu cérebro, né? Então, aqui vocês conseguem ler tudo o que faz, o que não faz, né? O que o lado direito do cérebro tem, o que o lado esquerdo do cérebro tem. É bem legal. Mas eu vou começar mostrando para vocês aqui, ó, o lobo frontal. O lobo frontal, ele é uma das peças mais importantes do cérebro, né? Principalmente o neocórtex, que é a última região do cérebro desenvolvido na raça humana. E ele é responsável pelas funções que nós chamamos de funções executivas, né? E o que é essa função executiva? O lobo frontal, ele trabalha aqui, ó, provides working memory, ele trabalha com todas as funções executivas. As funções executivas, elas são interessantes porque ela trabalha com controle inibitório, memória de trabalho, ela trabalha com planejamento, planificação, organização, atingimento de metas, é responsável pelo processo, grande parte do processo de atenção também é promovido pelo lobo frontal, a parte de racionalização, tomada de decisão, que é o problem solving, é o make decision, tudo isso é feito nessa região frontal do cérebro, né? Numa pessoa que tem um distúrbio como ADD, por exemplo, o que acontece é que essa região do cérebro não recebe a dopamina para poder gerar condição. A dopamina fica circulando no núcleo accumbens, que eu vou mostrar para vocês onde é, e ela não chega nessa região do cérebro, né? Então, aqui, ó, prefrontal cortex. Prefrontal cortex é essa parte aqui, ó. The prefrontal cortex grants the executive function, as habilidades da make complex and socially mindful decision. Então, toda a parte de decisão é uma área muito, muito rica, essa partezinha aqui, essas tripinhas aqui, é onde circulam os neurônios, esses negocinhos aqui. Ele é totalmente gelatinoso, mole, é bem interessante porque se você colocar o cérebro do lado ao contrário, segurar pelo nervo, né, pelo nervo da coluna, que é o nervo vago, você segura ele, ele fica certinho. Se você virar ele de cabeça para baixo, ele parece uma gelatina, assim, ele desmorona. Então, ele é bem gelatinoso e bem frágil. Por isso que tem essa caixa craniana cheia de água segurando ele ali, praticamente no roto, né? Na água, ele é imerso na água. E sem essa água, uma desidratação, se a pessoa não bebe água, por exemplo, abastança o suficiente, né? Eu mesmo comecei a beber água depois que eu descobri como é que funcionava. Sem esse líquido onde ele é imerso, sem a quantidade de água no corpo que seja suficiente, ele começa a ter alucinação, delírio. Então, bastante funções degenerativas são causadas pela falta de água, né? Isso também é uma curiosidade muito interessante. O pessoal fala que as doenças neurodegenerativas, elas estão ligadas ao acúmulo de açúcar no cérebro, né? A gente tem que tomar cuidado com essas informações, porque quando a gente fala acúmulo de açúcar, as pessoas já pensam, porque é diabético, ou é porque está comendo muito açúcar. Não, gente, entenda assim, o músculo, para ser formado, né, quando você começa a fazer uma musculação, ele depende do glicogênio, é glicogênio no brasileiro que fala, ele depende do glicogênio para poder formar, ele precisa trazer açúcar para aquela região. E quando a gente está falando de trazer açúcar, ele depende do açúcar que está ali circulando na corrente sanguínea, puxando para aquela região. O cérebro não deixa de ser igual a um músculo. Quando ele começa a funcionar muito, uma pessoa que trabalha muito com estudo, uma pessoa que trabalha muito com o cérebro, precisa tomar decisões, um empresário, coisa assim, ele tem mais tendência, pessoas que trabalham muito com pesquisa, que estudam muito e que são sedentárias, que tem a parte do interneurônio que faz ligação com o resto do corpo, não é ativa. Eles têm, depois desse desequilíbrio de acúmulo de força numa região única, num músculo único do corpo, ele tende a acumular açúcar ali e inflamar aquela região.
É o mesmo de você pegar e começar a fazer musculação só para o braço, só para o braço direito, 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 você vai inflamar isso. E a desruptura de inflamação no começo ela é importante, porque é por essa pequena inflamação que você gera por desruptura é que ele vai funcionar. Então, forçar um pouquinho o cérebro é muito importante, porque ele vai ampliar, ele vai gerar neuroplasticidade, onde não tem circulação que vocês estão enxergando aqui, essas veinhas, não, esses sulcos, não necessariamente tem circulação em tudo quanto é lugar, porque não é que você está usando todo ele o tempo todo, né? Às vezes você usa mais uma função do que outras. Então, quando você começa a gerar circulação, acende as luzinhas ali, os neurônios começam a ter circulação de passagem, e isso nós damos o nome de neuroplasticidade. Então, por que é importante, se você não escreve nunca com a mão esquerda, treinar a mão esquerda? Porque você faz essa musculação com o cérebro, igual você faz treinando um peso no braço. Agora, se você forçar muito, você gera uma inflamação, uma disruptura. Então, é como se o ligamento fosse rompido, por exemplo. Quando gera essa disruptura, essa inflamação muito forte na região, pode acontecer de vir a ter um ictus, né, ou algum problema de pressão arterial excessiva na região, e o que acontece é que muitas vezes acontece ter um rompimento, e aí sim a gente desenvolve uma doença degenerativa na região, porque aquelas luzinhas, uma vez que elas estouraram, elas se apagam e elas não, hoje nós não temos condição de resgatar, tá? Ainda não existe recurso, né? Tem sido treinado bastante coisas mecânicas, coisas eletrônicas para ser feitas essas funções, mas ainda não tem nada realmente fidedigno de sucesso naquelas luzinhas que a gente consegue apagar. Por isso a importância de girar vários pratinhos de forma sincrônica e aprender sobre habilidades que você ainda não tem, aprender sobre habilidades de comportamento que você ainda não tem, aprender sobre habilidades de racionalização que você ainda não tem, e não ficar só no sistema infantil, que é o sistema límbico. Então, vamos lá. A criança, ela não tem esse sistema aí preparado. Esse desenvolvimento intelecto dela é baixo. Isso só vai acontecer a partir dos 8 anos de idade, mais ou menos. De acordo com as pesquisas, entre 7 e 8 começa o desenvolvimento da parte intelecto. Até então, ela é só límbica. Vamos lá para o sistema límbico, que é onde ela tem circulação. E isso também vai dizer se ela é ou não desenvolvida, se ela é ou não uma pessoa, sistema límbico, se ela é ou não uma pessoa que tem maturidade. Por quê? Que a gente chama de imaturo? Porque ele tem circulação só no sistema límbico, ele não tem ainda a circulação do sistema frontal racional, né? O neocórtex não é desenvolvido. Mas, Vivi, eu conheço pessoas que são inteligentíssimas, têm um neocórtex subdesenvolvido e não têm sistema límbico desenvolvido. Isso acontece muito no autismo, por exemplo, porque eles têm dificuldade em regulação emocional imensa, né? Eles têm dificuldade no processo de regulação emocional, mas têm um desenvolvimento intelectual alto, né? Eles têm que ir alto desde que são muito pequenos. Então, é, são casos onde nós estamos falando de distúrbios, de síndromes, de learning disability, que são coisas assim que fogem do cérebro do funcionamento comum. Agora, todo mundo tem isso? Não. Existem pessoas que ficam presas no sistema límbico. Por exemplo, o ADD, ele é preso no sistema límbico. A circulação dele vai só no sistema límbico e não sai dessa região, né? Por isso a importância de treinar, né? De fazer treinar. Deixa eu ver aqui se eu acho. Núcleo accumbens aqui, ó. Esse é o núcleo accumbens, olha que bonitinho ele, ó. Núcleo accumbens controla reward motivation and addiction. Ele controla toda a parte de motivação e adicção, vícios, tá? A dopamina, que é a dopamina chemical signal, is released onto neurons do núcleo accumbens, open completion of the satisfying or reward behavior. Então, o que acontece? Ela gera ela recebe, faz o processo todo de desenvolvimento da dopamina para distribuir para as outras regiões do cérebro, entendeu? E esse desenvolvimento de distribuição é que gera um processo de aproveitamento na parte de planejamento, de planificação, de geração de metas, de problem solving, de resolver problemas, de decisões, tudo assim. Então, quando a pessoa tem muita circulação no núcleo accumbens de dopamina, mas ela não chega a outras regiões, o que a gente faz é usar alguns recursos medicamentosos para distribuir isso. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque os recursos medicamentosos, eles não tratam a ansiedade. Então, vamos supor que a gente tem uma pessoa com ADD ansioso demais, onde a gente perceba que existem problemas de cunho emocional e ADD junto, né, que são duas patologias, duas situações diferentes, são duas componentes diferentes no processo. O que acontece é que se tratar com um Venvance da vida, um medicamento
voltado 100% para o tratamento da distribuição da dopamina, aumenta muito o grau de ansiedade. Qual é a maior queixa das pessoas que usam Ritalina, Venvanse? É que quando o efeito abaixa, elas estão de um jeito que elas não se aguentam, parecem um drogado sem a droga, entendeu? Por quê? Porque a dopamina fica concentrada ali e aumenta o grau de ansiedade, porque elas não têm regulação emocional. Então, é imprescindível uma pessoa que faça um tratamento com Ritalina, Venvanse, ter um acompanhamento cognitivo. Porque se ela toma um medicamento, mas não tem acompanhamento cognitivo, ela não tem calibre, regulação emocional. E se ela não tem, isso é devastador. Porque na hora que cai o efeito do medicamento, porque são medicamentos, são drogas que agem imediatamente na corrente sanguínea, o que acontece é que ela morde o pé da mesa, ela vai xingar quem está perto, ela não tem controle inibitório nenhum, ela não regula os impulsos, ou ela faz só o que ela quer, ninguém manda nela, e coisas assim, que é bem típico do IDD. Então, piora os comportamentos dessa pessoa que não tem o acompanhamento da terapia junto com o processo, né? Vivi, mas aí a pessoa vai fazer terapia, tá? Aí ela tem treinamentos para ser feito, e aí tem atividades. Esse é um problema que nós sofremos com o EDD. Como ele não tem regularização emocional e rotina, ele normalmente entra na terapia, fica 2, 3 sessões e ele sai, porque ele acha que não está fazendo efeito nenhum. Por quê? Porque é demandante a terapia, né? Tem que ter atividade, tem que ter tarefa todo dia, tem que fazer agenda, tem que cumprir. Tem que. E o ADD, como um bom temperamento de busca por novidade, o ter que para ele é o insucesso na face da Terra. Então, ter que para ele é só eu tenho que fazer se eu quiser. É mais ou menos assim a filosofia deles. E essa filosofia atrapalha demais o desenvolvimento desse cérebro. Porque esse eu faço quando eu quiser é o cérebro da criança, né? Que é atemporal. E ela não amadurece. Por quê? Porque ela é atemporal. E ele continua com a circulação naquela região. Quando ele se impõe a fazer as coisas, coloca limite, porque o maior problema do IDD é a falta de limite, né? Quando ele se coloca limite, consegue um terapeuta que acompanha esse processo de limites e ele aceita esse treinamento, ele desenvolve esta conexão entre esse setor do núcleo accumbens com o setor frontal. E aí a gente tem as pessoas, né, os cérebros mestres que nós chamamos, que são as pessoas que têm o cérebro mais desenvolvido. Porque o ED treinado, ele dá de pau, para não mentir, em qualquer pessoa que não tenha um cérebro ED. Ele destreinado, ele é o inferno na Terra, né? Então, para vocês entenderem mais ou menos isso como funciona. Aí eu vou falar onde vocês guardam aquelas memórias de vocês, né? Vamos lá. O hipocampo é essa regiãozinha aqui, ó, esses 2 pedacinhos aqui, tá vendo? Ó, esse hipocampo, são 2, porque a gente tem 2 hemisférios, então são 2. O hipocampo ele é responsável, é parte do sistema límbico, ele é responsável pela comunicação com o resto do cérebro todo, né? E o que acontece com essa ligação? É ele que diz se lá no seu raio-x de imagem que a amígdala faz, porque a amígdala, a amígdala são 2 também, não é da garganta, tá bom? É do cérebro. A amígdala são 2 amêndoas, né, do cérebro. Essas 2 amígdalas aqui, ó, ela se comunica diretamente com o hipocampo. Aqui, ó. Works with your hippocampus to create long-term memories. Então, é ela que diz: isso aqui é um perigo para você, ou isso aqui não é um perigo para você, tá tudo bem, obrigado. E quando ela diz: pim, é um perigo isso aqui, ela dá um sinal para o hipocampo que vai puxar todas as memórias daquilo, por que aquilo é um perigo para você. E quando ele começa, gente, esse processo é muito rápido, tá? São frações de segundos. Não é que isso acontece de forma consciente, porque eu adoraria que fosse, porque se fosse de forma consciente, a gente conseguia brecar. Como não é, é muito rápido, né? E é por base de sistemas elétricos e químicos, ou seja, é uma descarga elétrica, bum, o neurônio dá um choque no outro, então é meio que rápido demais. O que acontece é que em fração de segundos você começa a ficar desesperado, o coração bater, aumenta o nível de adrenalina, porque a amígdala está disparada, então, disparada, aumenta o nível de adrenalina do corpo, e aquela adrenalina, por ser muito alta, a pessoa fica com a respiração ofegante, muda a curva de arousal dela e muda o appraisal, que é o rapport que ela tem com aquele cenário, né? Então, vou dar um exemplo básico para vocês, tá bom? Uma mãe que grita muito com a criança, desde pequena, né? Grita, fala com a criança gritando. Ela está disparando essa amígdala da criança o tempo todo. E o que acontece? Quando a criança for para o mercado de trabalho e o chefe dela falar um pouco mais alto com ela, o que vai acontecer? Ou ela não tem sensibilidade nenhuma àquela fala e ela vai fingir de morta,
ele tá gritando, e aí ele vai ficar mais puto, porque ele vai achar que essa pessoa não tá nem aí com ele, mas na verdade a amígdala dele é bem preparada para os gritos, ou seja, ela não reage mais ao grito porque foi treinada de forma irregular, né? Então, ou ela vai ficar com cara de, perdão a palavra, tá, gente? Eu uso esse termo, merda, e fingindo que nada tá acontecendo com ela, ou ela vai entrar num estágio de ansiedade tão grande, tão grande, tão grande, que o coração dispara a um tanto que a circulação sanguínea começa a correr de um jeito, e aí o cérebro está 100% voltado a um processo de flight, fight or freezing, ou seja, um processo reptiliânico, tá? Que é o cérebro primitivo. E naquele momento, puxa vida, pode falar o que você quiser para aquela pessoa, não entra nada, a não ser a ideia de ficar quietinho, congelado, de xingar, bater e avançar para cima de você no seu pescoço ou de sair correndo. Só tem esses três esquemas. Então, se a amígdala é disparada, ela dá um problema muito grande para os adultos, né? E eu vejo muito adulto com a amígdala disparada. E às vezes em cenário que não tem necessidade, às vezes alguém está fazendo uma brincadeira e aumenta o tom de voz, e essa pessoa tem a amígdala disparada e pode ser ignorante com o outro e tal, porque não tem consciência de como que essa amígdala está sendo projetada. Isso em processo terapêutico tem que ser trabalhado, né? Como é que a sua amígdala dispara aí? Mas tem gente que não sabe nem que tem amígdala no cérebro. Então, como é que vai preparar ou trabalhar isso se não trabalha essa questão? Então, eu acho que a psicoeducação na terapia ela é primordial, ela é importante, porque você precisa saber o que está acontecendo dentro de você, né? Então, essa amígdala aqui é ela que diz assim pro amigo hipocampo: ô, sai correndo, mano, que isso aqui é perigoso. Ou, não, fica de boa, que isso aí não tem perigo nenhum, né? Sei lá, eu vi na minha casa que um tentava esfaquear o outro o tempo todo. Então, se eu for para um lugar onde as pessoas estão tentando esfaquear, para mim aquilo pode ser uma cena normal ou uma cena extremamente pavorosa. Então, esses extremos estão ligados às informações que Hipocampo decorou, gravou. E esse Hipocampo, tadinho, né? Ele faz o melhor que ele pode. Mas ele acaba, infelizmente, gerando informações às vezes distorcidas, às vezes informações que não são o necessário. Aí a gente tem, gente, esferas aqui, tem tálamo, o tálamo é uma esfera muito bacana para se estudar, a glândula pineal, mas aí eu vou passando aos poucos para vocês, né, o hipocampo, o hipotálamo, são estruturas bem legais, a gânglia basal, são estruturas bem legais para se estudar, mas eu não vou jogar uma aula de anatomia para vocês aqui, porque eu vou ficar cansativa e chata. Então, eu estou passando as esferas que são reunidas, envolvidas primeiramente, né, ou primariamente, no processo de maturidade do cérebro, tá? Eu quero que vocês escrevam para mim se vocês entenderam, se eu conseguir explicar de uma forma que seja tranquila, tá? O site é esse aqui, ó, Brain Facts. É bem legal, dá para vocês fuçarem ali. O meu computador não traduz para o brasileiro, mas eu acho que alguns computadores vai traduzir e também dá para pegar pelo celular. E acho que seria uma boa opção para vocês darem uma estudadinha. Então, é muito importante que vocês entendam que maturidade neural tem a ver com processo decisional, processo de decisões. Isso só acontece se o cérebro é maduro para decidir. Crianças não decidem, crianças não assumem autorresponsabilidade. Por quê? Porque não tem circulação em determinadas regiões do cérebro que geram esses processos cognitivamente. Então, fulano é imaturo demais, ele é um idiota. Vamos sair do julgamento para fazer um processo de observação. Eu falo que quem está para julgar não tem tempo para amar. Quando a gente sai do processo de julgamento, você começa a observar e entender o processo, né? Como é que o processo está sendo colocado ali, em que região ele tem uma falha. Que eu acho que é o principal, a gente descobrir em que região tem uma falha para que seja desenvolvido. Esse, em teoria, deveria ser o papel do psicólogo que acompanha os pacientes ou o terapeuta que acompanha, descobrir qual é o processo que precisa ser ainda treinado ou ainda desenvolvido e ter ferramentas para trabalhar nesses processos, tá? E falando de terapia, muita gente me pergunta isso: como é que você escolhe os pacientes, como é que você trabalha com os pacientes? Eu trabalho por avaliação. Quando eu faço avaliação, e isso, avaliação eu faço para qualquer pessoa, e eu cobro para fazer avaliação, porque eu faço avaliação e direciono que tipo de tratamento vai ser feito. Não necessariamente a avaliação que eu faço, eu vou tratar essa pessoa. Às vezes eu faço avaliação, mas a pessoa não, o paciente não é para mim, porque hoje eu não trato mais pacientes que têm baixo desenvolvimento de maturidade, está numa fase ainda do a culpa é do outro, a culpa é do outro, a culpa é do outro. Então, é um retrocesso. Então, isso aí é um estilo mais de parentalidade. Então, os terapeutas que trabalham muito com esquema terapia, eu tenho muitos amigos bravíssimos nisso, eles fazem reparentalidade, e essa reparentalidade é muito legal, porque ele consegue tirar a criança, atender as necessidades que a criança não teve, para fazê-la crescer, né? O esquema terapia é um tipo de terapia que faz esse processo, né?
E aí o tipo de mãe que você vai escolher, que vai ser o tipo de terapeuta que você vai ter, ou o terapeuta homem, o tipo de pai que você vai ter na sessão, vai depender muito das necessidades que não foram atendidas, né? Porque ele vai se migrar de acordo com as necessidades que não foram atendidas. Em teoria, era isso que deveria acontecer no esquema terapia, tá? Ele tem que se moldar ao processo de necessidade. Então, é como se nós fôssemos um genitor, né? Um pai, uma mãe que está educando um filho. O pai e a mãe que educam o filho, eles não fazem o que eles querem ou o que eles acham que é bom. Eles fazem o que é necessário. Então, qual região tem que ser desenvolvida é onde eu tenho que pegar mais forte. Onde não tem desenvolvido, eu estou mais leve. Então, esse terapeuta ele vai fazer o papel de reparentalização, óbvio que é limitada, não é um pai e uma mãe, igual seria o seu pai ou sua mãe, mas reparentaliza, e isso ajuda muito o desenvolvimento do cérebro da pessoa, porque ele começa a entender as vertentes que tem que fazer desenvolvimento e crescimento. Então, eu acho que funciona bastante. Eu sou super a favor da terapia do esquema, né? Mas eu hoje atuo com a terapia de esquema também, mas eu atuo muito mais com processos cognitivos, né? Então, eu atuo mais relacionando os processos cognitivos que têm que ser desenvolvidos e treinando o cérebro, inclusive nas conversas terapêuticas, na recolta de dados, né? Eu faço isso nos laboratórios daqui, que é recolher dados, né? Recolher, se diz, recolher dados e criar fichas de trabalho para desenvolvimentos cognitivos. Inclusive, minha tese, esse ano que eu apresento, não sei se eu apresento em dezembro, se eu vou para fevereiro do ano que vem, mas enfim, a tese toda está sendo trabalhada em cima de burnout, que são estresses cognitivos altos que geram descodificações neurais, né? Que geram disfunções neurais, que geram, inclusive, disexecutive functions, que nós chamamos, né? Disexecutive function, dysfunction executive ou executive function significa uma patologia onde a pessoa perde até a personalidade dela, dissociada da personalidade. Então, é sobre isso que eu atuo. Eu estou indo muito mais para as esferas cognitivas, apesar de ter vindo da psicanálise. Porém, tem muitas coisas interessantes, né, na psicanálise. Por quê? Quando a gente puxa a história de vida do paciente, quando a gente puxa o passado do paciente, o paciente consegue falar sem resistência. Ele tem que chegar ao processo de não ter resistência, porque a resistência, que é uma das falas de Freud, né? A resistência ela atrapalha o processo de cura. Quando o paciente entra em sessão e ele fica filtrando o que ele tem que falar para você, infelizmente, esse filtro não gera cura. Quando ele perde o filtro, é que saem os sintomas, né? E esses sintomas, eles estão aonde? No nervo vago. Se vocês forem estudar o nervo vago, vocês vão ver que o nervo vago, né? Eu falo assim, que quem acumula, que não tem uma regulação emocional e acumula, ou não chora, né? Porque o choro é a mais simples das formas de regulação emocional. Mas nem todo mundo chora, né? E quando alguém tá chorando, a gente fica tão desconfortável que a gente fala, ai, para de chorar, não chora. Quando, na verdade, eu falo, chora, chora mesmo. Eu falo isso pro meu filho sempre. Chora porque equilibra. Chora porque equilibra. Chora porque esvazia e equilibra. O neurônio, quando a gente chora, ele se organiza, gente, ao máximo. Pega os estudos de ressonância magnética funcional, que é um tipo de aparelho de exame que é feito em atividade, né, onde mostra a atividade do neurônio no momento de um processo em específico, seja no momento da escrita, seja no momento da criatividade, seja no momento da decisão, ele mostra a atividade, as luzinhas acendem ali, né? No choro, ele se reorganiza, as matrizes se reorganizam. Na respiração, as matrizes se reorganizam. Então, isso é fantástico, é científico, é legal pra caramba, acontece. Só que a gente está numa sociedade que não permite o choro, que não permite que, né, que desabafe, que fale. A gente quer decidir, a gente quer resolver, quando na verdade é só acolher, mais nada. Acolhe, deixa chorar. O choro regula o processo emocional. Isso é ótimo, né? Você não precisa sair agindo quando você está emocionalmente ativo, você precisa só calibrar o processo de eliminação, o processo de aproveitamento da emoção. Então, acontece de fazer esse processo, a gente tem vômito, né? A gente tem pessoas que, eu falo que sai por cima ou sai por baixo, ou sai chorando, vomitando, ou dor de cabeça, né? Ou vai para baixo, que processos que vão intestino, estômago, né? Desinteria, diarreia, coisas assim, xixi em contenção urinária, vai para baixo, né? Então e tem gente que regula gritando e falando, se regula desse jeito, o que são formas nocivas, não é que não se pode, regula, mas é nocivo, porque você gera mal-estar no meio, você gera problemas no meio, então tem formas mais interessantes e inteligentes de se regular do que gritando, xingando e botando para fora de uma forma muito desorganizada, processos que são seus, leituras suas, percepções suas, e que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o que o outro está fazendo ou dizendo, que às vezes o sistema de Wernicke, porque ele tem ligação direta com a amígdala, que dispara, o sistema de Wernicke não consegue nem interpretar as informações quando está entrando. Então, seu marido está dando uma repreensão, ou sua esposa está dando uma repreensão em você, às vezes a palavra que ele está usando não está entrando no seu sistema de Wernicke, você não está fazendo leitura
dos símbolos, da linguagem, o léxico-mental ali naquele momento, ele está totalmente bloqueado. Então, você interpreta de um jeito, uma coisa que foi falada de outro, que não tem nada a ver com o que a pessoa quis dizer, mas por quê? Porque está ali a amígdala disparada, acessando o hipocampo. Aí ele já fez isso, ele já gritou comigo, e às vezes ele não está nem gritando, está só falando. Mas, enfim, vem milhões de informações para vocês entenderem o quanto é dinâmico esse processo. E o que eu tenho como intenção com esse curso que nós vamos fazer é exatamente isso. Dar a oportunidade de vocês terem ferramentas e entendimento de como esse processo funciona. O curso vai acontecer no dia 3/5 e no dia 10/5. Vocês podem convidar as pessoas que são amigos, ele é gratuito, tá? Eu vou dar uma pequena abreviada no curso de autoconhecimento que eu já dei. Eu devo abrir esses cursos de autoconhecimento em vídeos para vocês poderem assistir em conjunto, porque eu acho que é interessante para vocês poderem assistir ou reassistir as aulas antigas. Ele é bem baseado na psicologia dinâmica de Freud, na parte de psicanálise, tá? Menos na parte cognitiva, mas o que eu vou dar agora é mais pautado na parte cognitiva. Não é que eu não vou falar da psicanálise ou da dinâmica, das teorias dinâmicas, porque elas são complementares, não tem como dizer uma coisa sem falar da outra. Mas o foco não é esse. Então, vocês estão convidados, vai ser do horário daqui da Itália às 23 horas, no dia 3/5, e dia 10/5 às 23 horas. O curso é gratuito, mas é para quem vai assistir ao vivo. Quem não assistir ao vivo vai pagar para assistir, em caso tenha interesse, e esse dinheiro que vai pagar é uma doação para a igreja de um conhecido meu, que é o Walter e a Glauce, que eu vou fazer um projeto para eles de obra, tá bom? É isso. Então, tá aqui a informação. Quem tiver dúvida, me escreve, eu estou à disposição de vocês. E eu espero poder ser útil. Desculpa, às vezes, a minha fração de ausência por um período, porque, gente, aqui em fase de tese, provas, e eu estou fazendo as provas para entrar no mestrado da Inglaterra também, então é tudo muito mutuado. Então, me perdoem a correria. Mas eu estou aqui e respondo assim que eu tiver um tempo, eu vou respondendo, tá bom? Então, e às vezes, se eu não responder, gente, que entrou muita mensagem, me manda de novo, porque não é maldade, é falta de atenção com a quantidade de coisas que chegam ao mesmo tempo, ok? Por favor, não entendam que eu estou ignorando vocês ou que eu não tenho interesse em responder a pergunta. Às vezes é realmente uma questão de tempo, tá bom? Então, perdoem a minha ausência às vezes. Que Deus abençoe muito vocês, que o universo promova sempre prosperidade e evolução na vida de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.